Bom dia, irmãos. Vamos dar continuação aos nossos estudos aí a respeito do Evangelho de Marcos. E eu estou incumbido aí de continuar no capítulo 1. Convido os irmãos então que nós abramos nossas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1. Vamos ler do verso 16 ao verso 20. Evangelho de Marcos, capítulo 1, 16 a 20. Assim é a palavra do nosso Senhor, meus irmãos. A vocação dos discípulos. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam redes ao mar, porque eram pescadores. Disse Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando redes. E logo chamou, deixando eles no barco seu pai, Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Vamos fazer uma oração, meus irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos reunidos, ó, igreja, Pai, para ouvir a tua palavra, para te louvar, para te engrandecer, ó Pai, para te agradecer pelas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Nesse momento, Senhor, te peço que o Senhor nos dê, ó Pai, mais, ó Pai, da tua palavra, ó Pai, que possamos ser, Pai, alcançados pelo aquilo que o texto aqui vem a dizer, ó Pai, e aprender, ó Pai, com a chamada, ó Pai, com a vocação dos discípulos, também algo também, ó Pai, para as nossas vidas, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, acho que todos, ou pelo menos a grande maioria aqui, já passou por um processo chamado processo seletivo. Mais ou menos quando você está procurando emprego, né, você passa por esse tipo de situação. Você faz ali, né, não importa se é muito no passado ou mais no presente, mas a cara é mais ou menos a mesma, né? Não importa se você comprava no bazar lá aquele currículo vitae, preenchia a mão e levava na empresa, ou se você já é da época do Word, do Windows, as plataformas, você fazia lá no Windows, ou agora você preenche ali as vagas naquelas plataformas de emprego. O fato é que você coloca ali as suas qualidades, né? O que você faz de bom, né? Tenta não mentir, né? Não vai falar que tem inglês avançado e chega lá, né? Não sabe nem o T-Book, Table, né? Mas o fato é que você coloca ali o que você tem de melhor e apresenta para que você possa conseguir aquela vaga desejada, né? É isso que acontece. Mas eu gostaria que os irmãos pensassem o outro lado, né? Vamos pensar do outro lado. Você não é o que está procurando, mas você é o que está recrutando. Você vai selecionar uma pessoa. E eu gostaria que você pensasse nessa hipótese. Você vai ser o recrutador. Você precisa chamar algumas pessoas, não muitas, algumas pessoas, para levar uma mensagem. E essa mensagem é uma mensagem muito importante, tem que ser levada ao mundo todo. E a pergunta que eu faço para você é: quem você escolher? Quais seriam as qualidades dessas pessoas? Quais seriam os atributos que você espera ter nessas pessoas? Com certeza você pensaria em alguém aí muito bem estudado, alguém com faculdade, doutorado, pós-doutorado, alguém com influência na sociedade, né? Afinal de contas, a mensagem importante tem que ser levada ao mundo inteiro, né? Não adianta pegar o coitado do Fábio aqui, que tem 3 seguidores no Instagram, que não vai adiantar muita coisa, né? Teria que ser alguém influente, né? Você pensaria assim, com certeza nós pensaríamos assim. É o nosso pensamento, é o pensamento humano, né? A gente quer ter os melhores conosco, né? Ao nosso lado. Mas o texto que nós acabamos de ler mostra que Jesus ele fez uma escolha fora dos padrões. Ele tem uma mensagem importante para levar ao mundo. Ele tem uma mensagem muito importante para levar ao mundo. Ele tem que chamar pessoas, porque ele sabe que o tempo que ele tem é curto também. E ele escolhe algumas pessoas. E muito diferente de nós, ele não escolhe as pessoas como nós escolheríamos, né? Ele não olha com os olhos do mundo, né? Mas ele vê além. E eu queria, passando por esse texto, pensar com os irmãos em alguns pontos, algumas coisas, algumas características que eu encontrei no texto e espero poder compartilhar com os irmãos possam compartilhar comigo dessas ideias. E a primeira ideia que eu queria tratar é justamente essa, né? Quem Jesus chamou? Né? O chamado de Jesus, né?
E a primeira coisa que me salta aos olhos aqui é que Jesus chamou pessoas humildes e comuns do povo. Ele não foi na escola de rabinos lá, não escolheu uns doutores, ele não foi até os mais estudiosos da lei, ele não foi a grandes pessoas influentes da época. Não, Jesus não fez isso. Talvez nós faríamos, iríamos ali procurar aquelas pessoas que já conhecessem muito da lei, que já fossem doutos, né? Nos dias de hoje você iria num seminário, buscar um seminarista, né? Mas não, Jesus fez o contrário, ele foi atrás de pessoas humildes. E o texto fala que ele estava passando, andando pela praia, pelo mar da Galileia, né? E ali ele encontrou e chamou pessoas comuns, trabalhadores comuns, pessoas sem habilidades extraordinárias, meus irmãos. Pescadores, meus irmãos, ele chama pescadores, e aqui ele chama 4 pescadores. E pescadores, meus irmãos, naquela época não tinham grande formação acadêmica, para não dizer nenhuma formação acadêmica, né? Não eram doutos, né? A pesca, inclusive, era uma atividade comum naquela região, né? Na verdade, todas as cidades que estavam ali ao entorno do Mar da Galileia, que na verdade nem é um mar, né? Um grande lago, né? Todas aquelas cidades ali, uma boa parte daquelas pessoas trabalhavam na base da pesca, né? A profissão não era uma profissão de grande destaque, né? Não era uma profissão deslumbrada por muitos ser pescador, né? Mas era uma profissão que tinha, né? Era uma forma de se ganhar, né, o pão de cada dia deles. Inclusive, dizem até que é uma profissão meio marginalizada pelos judeus, por conta que muitos pescadores não guardavam o sábado, né? Pescavam no sábado, e isso não era bem visto, porque quebrava a lei de Moisés. Então, o primeiro ponto que eu queria que os irmãos atentassem aqui é que Jesus chamou pessoas comuns. Então, tinham pessoas ali doutas. Se você continuar também vendo o restante dos outros discípulos que são chamados, você vai ver que nenhum também era muito diferente disso, né? Inclusive eram homens à beira da sociedade, né? Outro ponto que eu queria chamar a atenção dos irmãos é que nenhum deles estava na praia aproveitando o sol. Ninguém estava deitado numa espreguiçadeira lá, no sol, tomando sol. Não, meus irmãos. Todos estavam trabalhando. Todos estavam trabalhando, meus irmãos. E, inclusive, não o texto que nós lemos, mas o texto de Lucas, ele fala que Pedro e André haviam pescado a noite toda. A noite toda. Né? O Evangelho de Lucas nos diz isso, né? Inclusive conta lá da pesca maravilhosa. Eram homens que estavam trabalhando, meus irmãos. E mais à frente, Jesus também encontrou Tiago e João, que também estavam trabalhando. Estavam com seu pai consertando as redes, né? E todos foram chamados e imediatamente, como o texto fala, largaram tudo que estavam fazendo e seguiram o mestre. Observe que Pedro e André talvez não tinham muito, né, o que deixar para trás. Não sei nem se o barco era deles, se a rede era deles, né? Eles trabalhavam para alguém, mas deixaram o que tinham e foram para trás. Mas Tiago e João, eles não eram só pescadores, né? Eles, como o texto fala, né, eles deixaram o seu pai e os empregados. Então dá a entender que eles tinham ali talvez uma pequena empresa de pesca, né? Ou pelo menos eram donos de alguns dos barcos. Então, Tiago e João não deixaram só um barco, não deixaram só para trás o que eles estavam fazendo, mas deixaram também talvez uma carreira, um futuro um pouco melhor para seguir o mestre. Eles largaram tudo que tinham e foram seguir Jesus. Deixaram para trás tudo para serem discípulos de Cristo, meus irmãos. E um último ponto que eu queria destacar com os irmãos aqui é que Jesus chamou-os, né, meus irmãos? Mas em nenhum momento Jesus disse que pegaria eles e largaria no mundo para pescar. Vocês vão pescar homens. Reparem, meus irmãos, que Jesus não disse, sigam-me que vocês vão pescar homens. Jesus não disse vocês vão pescar homens. Ele disse, sigam-me, eu vos farei pescadores de homens. Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Vocês vão andar comigo, vocês vão aprender comigo a pescar homens, meus irmãos. Eles já sabiam pescar peixe, né? E Jesus é muito bom nessas metáforas, né? Jesus é muito bom em usar o que é comum do povo, o que é do cotidiano do povo, para trazer a mensagem. Ele usa muito bem com os pescadores a ideia de pescar, né? De pegar o peixe, né, meus irmãos? Quem é pescador, não é o meu caso, talvez alguns aqui pesquem por hobby, eu particularmente acho um negócio muito chato você ficar na beira de um lago, quieto, esperando o peixe morder uma isca que talvez nem morda, né? Porque para mim não faz sentido, mas
aqueles que gostam de pescar e aqueles que levam isso a sério ou como profissão, eles entendem que existem peixes diferentes, para peixes diferentes, iscas diferentes. Existem formas de pescar num lago, e formas de pescar no rio, forma de pescar no alto mar. E os peixes não estão sempre no mesmo lugar. Existem peixes que ficam mais perto da beira, peixes que ficam mais na parte superior da água, peixes mais ao fundo, peixes mais para pedra. E cada local onde está o peixe é uma forma de pescar diferente. Cada peixe é uma isca diferente. E é isso que Jesus também coloca nessa metáfora, né? Ele vai ensinar a pescar homens. E sim, ele vai ensinar como fazer. Uma coisa que nunca vai mudar, meus irmãos, é a mensagem. A mensagem não muda. A mensagem é a mesma. Mas a forma de levá-la, o método que Jesus vai passar para eles, pode mudar, de acordo com o local que eles foram. Eles não falaram só para judeus, meus irmãos. Eles falaram todas as regiões. Eles foram para muitos locais, falaram com muitas pessoas diferentes, com homens letrados, sacerdotes, falaram com homens do povo, homens humildes, gente que não conhecia a palavra, que não sabia ler. Existem formas diferentes de falar. E Jesus ensinou isso para eles. Jesus não simplesmente pegou e jogou no mundo. Ó, vocês vão pescar homens. Você vai para lá, você vai para cá e você vai para cá. Não, meus irmãos. Vocês vão andar comigo. Sigam-me. Eu vou fazer de vocês. Vocês vão ser preparados por mim. Vocês vão ser meus discípulos. Vocês vão andar comigo, vão aprender comigo e vocês vão pescar homens. Essa é a mensagem de Jesus para eles, meus irmãos. E eu gostaria de concluir aqui, meus irmãos, trazendo de forma bem prática para a nossa realidade, que muitas vezes nós colocamos, meus irmãos, muitos obstáculos nessa missão que é dada também para nós, de pegar o Evangelho. Nós somos muito bons em dar as desculpas, né? Que nós somos bons em falar, que nós não temos tanto conhecimento, que nós não temos muito estudo. Também somos muito bons em usar que não temos o tempo, né? Somos muito ocupados, né? Nosso trabalho nos demanda muito tempo, temos muitos compromissos. E tem muitos ainda que dizem que ainda não sabem como fazer ou como começar a fazer isso. Meus irmãos, os pescadores que foram chamados podiam dar as mesmas desculpas para Jesus, mas não fizeram e o seguiram de pronto, meus irmãos. Deus não exige que nós sejamos formados, Ele não quer que você, Ele quer você, meu irmão, com as suas limitações. Deus vai trabalhar nas suas limitações. E onde você achar que é limitado, aí é que a graça de Deus vai ser abundante, meus irmãos. Se você pegar a Bíblia e começar a visualizar as pessoas que Jesus chamou, muitas também não eram capacitadas. Algumas até se achavam capacitadas, como por exemplo Moisés, quando estava no Egito, ainda príncipe do Egito, se tinha capacitado a salvar o povo, mas não estava pronto. Deus sabia que ele não estava pronto. Ele precisou sair do Egito fugido, passar 40 anos no deserto, pastoreando ovelhas, para ser chamado por Deus. E quando foi chamado por Deus, ele disse que ele não conseguiria, que ele não era capaz. E Deus falou, não, eu quero você. Hoje você é capaz. Deus também não quer que você largue, meu irmão, seu emprego, não quer que você deixe de trabalhar para segui-lo. Meus irmãos eram pessoas que trabalhavam. Jesus chamou gente que trabalha, gente ocupada. Deus não quer que você o sirva também. Mesmo que seja lá no seu trabalho, meus irmãos. Deus quer que você glorifique onde você esteja. Que você passe a mensagem onde você esteja. E por fim, Ele não te manda para a missão de mãos abanando. Ele deixou sua palavra para você usar. E temos também da palavra, meus irmãos, outros irmãos mais experientes que nós possamos conversar. Nós temos trabalhado muito na nossa igreja aqui a questão do discipulado. Temos aí material muito bom para ser usado. Então, meus irmãos, as ferramentas estão aí. Nós temos tudo, meus irmãos, para seguir, para atender esse chamado que foi dado aos discípulos e que se estende a nós, meus irmãos. Deus deu tudo que tinha por você. O seu irmão, dentro da sua oração, Diácono Mateus, ele falou que Jesus, ele deu seu sangue na cruz por nós. Nós temos que dar valor a cada gota desse sangue dado ali, meus irmãos. Cada gota desse sangue. Você talvez ainda pense assim que possa ser que você, vendo o sacrifício de Jesus, olhe para você e fale que Jesus pagou um preço alto por você. Meus irmãos, Jesus pagou um preço alto para você, mas eu queria que você não olhasse para o preço que Jesus pagou na cruz, mas para o preço que você se vendeu pelo seu pecado. Olha a pequenez do seu pecado, a mesquinhez dele, o egoísmo do seu pecado. Você se vendeu por tão pouco e Deus pagou tanto por ele. Deus pagou um alto preço por ele.
Você se vendeu por pouco pelo seu pecado e Deus pagou. Jesus deu tudo que tinha naquela cruz do Calvário por você. A única coisa que Ele quer de você é que você passe a mensagem adiante. Seja um pescador de homens, meu irmão. Que Deus te abençoe.